10 fatos sobre Nikola Tesla que você não sabia. Nikola Tesla se tornou uma espécie de herói da internet. Segundo a lenda, ele era um gênio louco que quase nunca obteve o crédito que merecia no mundo da ciência. É fácil argumentar que Tesla não foi além por causa de suas excentricidades. Ele odiava tudo, sofria de transtorno obsessivo-compulsivo grave e poderia ser autista. A verdade, no entanto, é muito mais simples. Muitas de suas ideias simplesmente não eram viáveis. Embora muitas pessoas gostassem de acreditar no contrário, Tesla estava longe de ser perfeito. 10. Memória fotográfica. Frequentemente, afirma-se que Tesla nunca precisou escrever nada porque ele tinha uma memória fotográfica ou eidética. Embora os cientistas não tenham descartado a alegação, os pesquisadores que estudaram o fenômeno admitiram que não podem nem mesmo provar sua existência, embora outros tenham apontado falhas em suas metodologias. Como um cientista e inventor brilhante, é bem possível que Tesla tinha excelente memória visual, mas nunca foi testado. Certamente não é verdade que ele nunca precisou escrever nada. Tesla manteve copiosas anotações sobre suas invenções e ideias, muitas das quais sobreviveram até hoje. Os cientistas ficaram entusiasmados com as possibilidades que eles poderiam conter, mas, ao serem examinados, esses cadernos foram considerados altamente especulativos e não continham nenhum conhecimento científico útil. 9. Irresponsabilidade com dinheiro. Muitas pessoas afirmam que Tesla morreu sem um tostão, e alguns chegam a dizer que ele nunca teve. Isso é considerado uma grande injustiça contra uma mente tão brilhante. A verdade, assim como o próprio homem, é um pouco mais complicada. Há algumas evidências de que ele poderia ter ganhado mais dinheiro se suas patentes tivessem sido mais bem protegidas ou se ele não tivesse sido explorado por pessoas como Thomas Edison. Porém, Tesla nunca se importou muito com o aspecto comercial de seu trabalho, e, mesmo que tivesse feito uma fortuna, provavelmente teria estragado tudo. Tesla tinha a reputação de perder dinheiro. Ele morava em hotéis luxuosos e investia o resto de seu dinheiro em projetos cada vez mais ambiciosos e caros. Ele tinha um histórico de pedir dinheiro emprestado a amigos e ser despejado desses hotéis. Ele às vezes até deixava alguns de seus cadernos para trás como garantia da dívida quando se mudava. Tesla uma vez comentou sobre sua pobreza quando a cidade tentou forçá-lo a pagar uma conta de impostos, admitindo que ele não tinha dinheiro e dezenas de outras dívidas que ele devia. Ele teve muitas oportunidades de pagar suas dívidas e evitar que suas patentes caducassem, mas em vez disso, manteve seu estilo de vida pródigo até o dia de sua morte. 8. Reivindicações selvagens. Graças ao avivamento de Tesla, cada afirmação absurda que ele fez aos jornais naquela época agora está sendo repetida como fato. A verdade é que Tesla fez muitas afirmações tão fora de seu campo de atuação que destruiriam a credibilidade do cientista até hoje, muitas vezes sem evidências ou provas para apoiá-las. Frequentemente, suas afirmações eram relatadas pouco antes dos experimentos históricos de outros cientistas. Por exemplo, quando Marconi estava se preparando para alguns testes importantes de sinal de rádio, Tesla disse à mídia que já havia recebido transmissões de rádio que acreditava serem de Marte. Com sua tecnologia, afirmou ele, logo seríamos capazes de nos comunicar com outros planetas quase instantaneamente. Outros projetos em que ele alegou estar trabalhando incluíam um torpedo que podia ser recuperado mesmo depois de ser disparado e um poderoso raio da morte. Por mais bizarras que essas alegações parecessem, elas davam a impressão de que Tesla estava anos-luz à frente de todos os outros. Mas se o público em geral ficou impressionado, a comunidade científica decididamente não, considerando Tesla como um sonhador. Embora esta seja uma reação exagerada, Tesla certamente contribuiu para o nosso corpo de conhecimento científico mesmo com a plausibilidade de suas invenções sendo muito extravagantes. 7 visões estranhas. As grandes histórias de Tesla não se limitaram às suas invenções ou supostas interações com marcianos. Ele também acreditava que recebeu uma variedade de visões importantes. A primeira ocorreu quando ele estava caminhando no parque com um amigo após sofrer um colapso nervoso devido à constante privação de sono. De acordo com Tesla, ele teve uma visão de todo o modelo de seu motor K e começou a desenhá-lo na Terra. Considerando que ele já havia afirmado que estava pensando sobre a ideia por cerca de 6 anos, ele provavelmente não estava sendo totalmente verdadeiro. Sua segunda visão ocorreu muito mais tarde na vida, envolvendo seus amados pombos.
Ele alegou que estava sozinho em seu quarto de hotel uma noite quando um pombo branco, por quem nutria grande afeição, veio vê-lo. Ele foi então subitamente cego por 2 poderosos feixes de luz que o comunicaram que ele havia terminado todo o trabalho de sua vida e morreria em breve. 6. Insônia e dependência de trabalho. As visões de Tesla provavelmente poderiam ser atribuídas mais razoavelmente à sua falta de sono do que quaisquer propriedades místicas. Ele era conhecido por ser um workaholic, a tal ponto que qualquer tipo de descanso era inconcebível. Ele alegou que foi para a cama às 5 da manhã e acordou apenas 5 horas depois, e apenas 2 dessas horas foram gastas dormindo. Uma vez por ano, ele se satisfazia e realmente dormia todas as 5 horas. Ele nunca parava de pensar em seu trabalho, mesmo quando estava cochilando. Não há dúvida de que a insônia de Tesla teve um impacto profundo em sua saúde física e psicológica por toda a sua vida, mas é provável que sua extensão fosse outro de seus exageros. Os humanos simplesmente não são capazes de manter essa falta de sono e permanecer vivos. No entanto, é possível que Tesla simplesmente tenha se iludido. Os funcionários do hotel que frequentavam seu quarto disseram que frequentemente encontravam Tesla parado em silêncio, aparentemente acordado, mas totalmente inconsciente de seus arredores. É provável que ele tenha dormido mais do que imaginava, caindo nesses transes semelhantes a uma soneca como uma reação natural a esse nível de privação de sono. 5. Contribuição para o rádio. Uma das questões mais controversas com Tesla é sua contribuição para a invenção do rádio. Por muito tempo, Marconi foi considerado o pai do rádio moderno, mas muitos afirmaram recentemente que Tesla merece a homenagem. Afinal, Tesla afirmou que 17 de suas patentes foram usadas no dispositivo de Marconi. Isso causou problemas para Marconi quando chegou a hora de garantir sua própria patente, mas, no final das contas, os tribunais decidiram a seu favor. Tesla ficou muito amargo sobre o assunto, mas, infelizmente, não há nenhuma evidência histórica de que ele realmente construiu um rádio de trabalho. Enquanto Marconi estava enviando sinais de rádio através do Atlântico, Tesla estava muito ocupado se gabando para conduzir qualquer teste. Na verdade, as evidências sugerem que Tesla não entendia completamente como as ondas eletrônicas funcionavam, acreditando que eram mais rápidas do que a velocidade da luz. Parece que a única pessoa na época que afirmou que Tesla inventou o rádio foi o próprio Tesla. 4. O fiasco da Torre Wardenclyffe. O projeto mais ambicioso de Tesla, e seu maior fracasso, foi a Torre Wardenclyffe. Ele imaginou uma torre gigantesca que poderia transmitir quantidades incrivelmente poderosas de eletricidade e comunicação sem fio em todo o mundo. Ele pediu $1 milhão para financiar o projeto, que está perto de $30 milhões em dinheiro de hoje. No entanto, o único grande patrocinador que conseguiu foi JP Morgan, que lhe ofereceu $150 mil, ou cerca de $4 milhões agora. Morgan também queria uma participação nas patentes de Tesla, o que indica que ele poderia não ter muita fé em seu investimento. Uma vez que Tesla teve seu financiamento, ele foi direto ao trabalho. Ele comprou lotes de terra e contratou trabalhadores para construir sua torre, que consistia em 16 suportes de aço que iam a centenas de metros dentro da terra. Ele pretendia usar a própria terra como um condutor e acreditava que os suportes de sua torre iriam prender a terra e fazê-la estremecer, mesmo em profundidades relativamente rasas. Enquanto muitas pessoas pensam que a estrutura falhou porque Tesla não recebeu com o financiamento adequado, ele aparentemente concluiu os planos descritos em sua patente e produziu o transmissor. O problema é que não funcionou. Tesla estava desesperado para consertá-lo e implorou a Morgan por mais dinheiro, mas Morgan recusou, desapontado com os resultados iniciais. Os especialistas modernos que estudaram a Torre Wardenclyffe encontraram mais perguntas do que respostas. Eles não conseguiam descobrir como o dispositivo de Tesla deveria cumprir seus propósitos pretendidos, e a mesma patente que propôs o plano de usar a Terra como condutor continha outro plano para disparar a energia na ionosfera da Terra. Eles não têm certeza de qual método ele pretendia usar ou mesmo qual ele realmente testou. É provável que nenhum dinheiro no mundo teria resultado no produto acabado quando seu designer nem mesmo tinha uma visão clara de seu imenso projeto. 3. Rumores do Prêmio Nobel. Uma das afirmações mais estranhas sobre a rivalidade Tesla-Edison diz respeito a um prêmio Nobel contestado. O boato, que foi divulgado na época por publicações conceituadas como The New York Times, era que Tesla e Edison haviam recebido um prêmio Nobel conjunto.
Rumores posteriores afirmaram que o prêmio foi dado a outra pessoa porque os dois se recusaram a dividir o prêmio entre eles, e alguns até acreditam que Edison tentou sabotar as chances de ambos por despeito. A notícia foi uma grande surpresa para o Comitê do Nobel, que já haviam escolhido os vencedores daquele ano. Em resposta aos rumores, eles afirmaram inequivocamente que nunca retirariam um prêmio apenas porque o destinatário o recusou. Além disso, tanto Edison quanto Tesla negaram ter recebido tal oferta. Embora ambos fossem candidatos sérios, embora improváveis, em um punhado de ocasiões, nenhum deles jamais ganhou o prêmio Nobel. 2. Popularidade em seu tempo. A mitologia moderna de Tesla repousa na crença de que ele nunca recebeu o financiamento de que precisava, nunca recebeu a atenção que merecia durante seu tempo e sofreu a injustiça de um mundo que não estava pronto para sua incrível genialidade. Nada disso poderia estar mais longe da verdade. Embora nem todas as suas ideias tenham sido totalmente financiadas, o que é verdade para a maioria dos cientistas em todos os níveis de prestígio, ele recebeu bastante financiamento de doadores ricos, além das doações generosas que recebeu de nomes familiares como J.P. Morgan. Ele e Edison eram considerados cientistas famosos em seus dias, apesar da concepção popular dele hoje como um gênio recluso e incompreendido. Tesla era um showman. Ele era conhecido por demonstrar sua famosa bobina na frente de uma multidão espumosa que o esbanjou com atenção e apoio. Ele também era um queridinho da mídia que certamente sabia como criar holofotes em torno de seu trabalho e o fazia sempre que possível. A ideia de que ele poderia ter transformado o mundo em uma utopia tecnológica se tivesse dinheiro e reconhecimento suficientes é evidentemente absurda. O mito da máquina de terremotos. Uma das afirmações mais apreciadas pelos fãs de Tesla é que ele construiu uma máquina de terremoto. Sem surpresa, existem muitas variações da história, mas todas elas contêm alguns elementos comuns. Geralmente é dito que Tesla estava trabalhando com algum tipo de dispositivo de ressonância quando decidiu experimentá-lo em seu próprio prédio, o que fez com que ele e vários outros edifícios na área tremessem. Com medo de acabar destruído por sua própria invenção, Tesla quebrou sua máquina em pedaços com um martelo assim que a polícia chegou para descobrir o que estava acontecendo. A história apócrifa foi repetida muitas vezes, especialmente pelo próprio Tesla, que alegou que sua máquina poderia dividir a Terra como uma maçã, se ele assim o desejasse. Ele continuou alegando que não havia feito experiências com a máquina, partindo uma noite para ver se poderia usá-la para destruir uma torre parcialmente acabada e fugindo durante o pânico que causou. No entanto, não havia nenhuma evidência nas notícias ou qualquer registro em qualquer lugar para verificar essas histórias selvagens. Visto que algumas pessoas permaneceram não convencidas pela falta de evidências, um episódio de Mythbusters apresentou um teste do dispositivo maluco de Tesla para determinar se era uma possibilidade realista. Eles descobriram que tal dispositivo definido para a frequência certa poderia causar vibrações poderosas, mas não causaria nenhum dano sério ou qualquer coisa semelhante a um terremoto. Provavelmente é simplesmente mais um dos enfeites de Tesla.